Olá pessoal, espero que estejam todos bem, estejam todos motivados. Mais uma aula aqui, nosso curso Ponto Jus, Direito Penal, vai levar você à aprovação na segunda fase da prova da OAB em Direito Penal, tá certo? Pessoal, queria conversar uma coisinha com vocês. Assistir a aula é diferente de estudar. Aqui, nesse momento, você está assistindo a aula. Depois, você tem que estudar a matéria. Tá certo? Vocês verão que nós vamos ver uma quantidade bastante grande de institutos relacionados ao direito penal. O universo do direito penal, direito processual penal, para a prova da OAB, ele é muito grande. E você talvez não tenha tempo para estudar todas as matérias, tudo de direito penal. Então, a minha sugestão é que você vá anotando todos os institutos que nós vamos mencionando no decorrer das aulas. E que diariamente você procure esses artigos na lei, você procure dar uma lida nesses artigos, para que você vá se preparando aos poucos. Porque você não vai conseguir, ou talvez consiga, não sei qual é a quantidade do seu tempo, mas provavelmente você é uma pessoa ocupada. E sendo uma pessoa ocupada, talvez você não consiga ver todos os artigos, todas as leis relacionadas ao direito penal, ao direito processual penal. O examinador da OAB ele não é tão criativo assim. Então ele repete muito vários institutos. Em 2 aulas eu creio que você já observou que muitos institutos foram repetidos pelo examinador. Então a minha sugestão é que você estude esses institutos que eu estou trazendo aqui, analisando cada uma das provas da OAB. Tá certo? Então fica a dica. Creio que se você observá-la, você vai ter sucesso para a sua aprovação. Vamos lá então, nossa terceira aula, primeiro bloco, vamos analisar mais 2 provas da OAB, vamos para a primeira questão do concurso número 5 unificado da prova da OAB Direito Penal. Vamos lá para a tela. Antônio, pai de um jovem hipossuficiente preso em flagrante delito, recebe de um serventuário do Poder Judiciário Estadual a informação de que Jorge, defensor público criminal com atribuição para representar o seu filho, solicitara a quantia de R$2.000 para defendê-lo adequadamente. Indignado, Antônio, sem averiguar a fundo a informação, mas confiando na palavra do serventuário, escreve um texto reproduzindo a acusação e o entrega ao juiz titular da vara criminal em que Jorge funciona como defensor público. Ao tomar conhecimento do ocorrido, Jorge apresenta uma gravação em vídeo da entrevista que fizera com o filho de Antônio, na qual fica evidenciado que jamais solicitara qualquer quantia para defendê-lo, e representa criminalmente pelo fato. O Ministério Público oferece denúncia perante o Juizado Especial Criminal, atribuindo a Antônio o cometimento do crime de calúnia, praticado contra funcionário público em razão de suas funções, nada mencionando acerca dos benefícios previstos na Lei 9.099. Designada a audiência de instrução e julgamento, recebida a denúncia, ouvidas as testemunhas, interrogado o réu e apresentadas as alegações orais pelo Ministério Público, na qual pugnou pela condenação na forma da inicial. O magistrado concede a palavra a Vossa Senhoria para apresentar alegações finais orais. Em relação à situação acima, responda aos itens a seguir, empregando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente ao caso. Bom, pessoal, aqui uma questão interessante. Um pai... o filho está sendo acusado, o filho é hipossuficiente econômico, quer dizer que ele não tem condições financeiras de arcar com um advogado, então a Defensoria Pública o defende. Aí um serventuário da Justiça, um escrevente, vamos supor, ele faz uma seguinte acusação: olha, o defensor público recebeu um dinheirinho, cobrou R$2.000 do seu filho para defendê-lo. O defensor público, ele fica indignado. Então, após o pai desse hipossuficiente fazer essa acusação perante o juiz de direito, o defensor público ele se defende e isso se torna um crime que Antônio teria praticado. Tá certo? Aí o examinador quer saber algumas coisas nessa situação hipotética que você poderia fazer, alegar em favor de Antônio na condição de advogado. Então, a primeira coisa que o examinador quer saber: o Juizado Especial Criminal é competente para apreciar o fato em tela?
Resposta, uma possível resposta. Não. O juizado especial criminal é competente para julgar as infrações penais de menor potencial ofensivo, assim entendidas todas as contravenções penais e os crimes cuja pena máxima não seja superior a 2 anos, nos termos do artigo 61 da Lei 9.099. No caso em tela, o crime possui pena máxima de 2 anos, com causa de aumento de pena, nos termos do artigo 138, concorrente com o artigo 141, inciso 2 do Código Penal. Então é o seguinte, qual é a competência do juizado especial criminal? Todas as contravenções penais sem exceção. E todos os crimes cuja pena máxima é de 2 anos. Pessoal, se existe uma causa de aumento de pena, então a pena máxima deixa de ser de 2 anos. Ela vai ter uma pena superior a 2 anos. Se a pena é superior a 2 anos, não compete mais ao juizado especial criminal processar o feito. É isso, esse o raciocínio que você tem que fazer, era essa a resposta que você deveria dar. B. Antônio faz jus a algum benefício da Lei 9.099? Em caso afirmativo, qual? Aqui o examinador ele está querendo fazer uma pegadinha que você não vai cair. A pegadinha que ele está querendo é o seguinte: bom, se você respondeu anteriormente que não é de competência do juizado especial criminal, então, consequentemente, ele não faz jus a nenhum benefício. Só que essa conclusão é equivocada, porque ele não faz jus à transação penal, que é um benefício da Lei 9.099. Porém, ele faz jus, sim, a um outro benefício, que é a suspensão condicional do processo. Pessoal, meu querido amigo, minha querida amiga, você tem que saber o que é transação penal e o que é suspensão condicional do processo. Transação penal, artigo 76 da Lei 9.099. Suspensão condicional do processo, artigo 89 da Lei 9.099. Quando que cabe transação penal? Sempre que a pena máxima é igual ou inferior a 2 anos. 2 anos, igual ou inferior a 2 anos. Suspensão condicional do processo. Quando que cabe? Sempre que a pena mínima é igual ou inferior a 1 ano. Então, cabe suspensão condicional do processo para o crime de furto, por exemplo, porque a pena mínima do furto é 1 ano, de 1 a 4 anos. Mas não cabe transação penal, porque a pena máxima do furto é superior a 2 anos. Tá certo? Então, olha a resposta da indagação que recebe a letra B. Antônio faz jus a algum benefício da Lei 9.099? Em caso afirmativo, qual? Sim, faz jus ao benefício da suspensão condicional do processo nos termos do artigo 89 da Lei 9.099 de 1995. C. Antônio praticou crime? Em caso afirmativo, qual? Em caso negativo, por que razão? Não. Antônio agiu em erro de tipo vencível ou inexcusável. Assim, nos termos do artigo 20 do Código Penal, que estabelece que o erro sobre elemento constitutivo do tipo legal do crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei, e o crime em comento não admite a modalidade culposa. Então vejam vocês, aqui ele agiu em erro de tipo. O que é erro para o direito penal? Erro é uma falsa percepção da realidade. Gente, pensem vocês, o Antônio, ele recebe a informação de um funcionário do Tribunal de Justiça, que o filho dele tinha sido cobrado em R$2.000 pelo defensor público. Então ele está em erro, ele tem uma falsa percepção da realidade. Este erro é vencível, ele poderia vencer esse erro? Poderia. Ele poderia como? Tendo ido atrás de informações para saber se o defensor público agiu dessa maneira mesmo. Ele não vai. Este erro é vencível. Quando o erro é vencível, o que a lei diz? Que a pessoa pode responder pela modalidade culposa do tipo penal. Só que o seguinte, o crime de calúnia não tem modalidade culposa. Se não tem modalidade culposa, ele praticou crime nenhum. Não tem crime nenhum para ele responder. Tá certo? Vocês viram quantidade de institutos que nós vimos aqui. Lei 9.099, transação penal, suspensão condicional do processo, calúnia e agora erro de tipo. Muito bem, vamos para a segunda questão. Joaquina, ao chegar à casa de sua filha Esmeralda,
deparou-se com seu genro, Adailton, mantendo relações sexuais com sua neta, a menor FM, de 12 anos de idade. Fato ocorrido no dia 2 de janeiro de 2011. Transtornada com a situação, Joaquina foi à delegacia de polícia, onde registrou a ocorrência do fato criminoso. Ao término do inquérito policial instaurado para apurar os fatos narrados, descobriu-se que Adailton vinha mantendo relações sexuais com a referida menor desde novembro de 2010. Apurou-se ainda que Esmeralda, mãe de FM, sabia de toda a situação e, apesar de ficar enojada, não comunicava o fato à polícia com receio de perder o marido que muito amava. Na condição de advogado constituído por Joaquina, avó da menor, responda aos itens a seguir, empregando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente ao caso. Pessoal, praticar conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso com um menor é crime de estupro de vulnerável. Conjunção carnal, que é para o direito penal, penetração, pênis, vagina. Qualquer outro ato libidinoso é qualquer outro ato que tenha como objetivo satisfazer a libido da pessoa. Então, um beijo, mas com vontade, aqueles beijos com vontade, passar a mão em certas regiões do corpo da pessoa, o sexo anal, sexo oral e por aí vai. Qualquer outro ato libidinoso. No caso aqui, uma pessoa, o Adailton, ele praticava ato sexual com uma menor de 12 anos. Então, 12 anos, o que é? 12 anos é uma criança ainda, é adolescente, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente. É uma adolescente. Só que o seguinte, ocorre estupro de vulnerável quando o ato sexual é praticado com uma pessoa que tem menos de 14 anos. Então, no caso aqui, há o crime de estupro de vulnerável. O crime de estupro de vulnerável é um crime que se procede mediante ação penal pública incondicionada, não depende de representação, tá certo? Com essas informações vamos às possíveis respostas que poderíamos formular. Adailton praticou crime em caso afirmativo qual? Sim, estupro de vulnerável nos termos do artigo 217-A do Código Penal. B. Esmeralda praticou crime em caso afirmativo qual? Sim, também estupro de vulnerável, nos termos do artigo 217-A, concorrente com o artigo 13, parágrafo 2º, alineado do Código Penal, uma vez que, na condição de garantidora da filha, tinha o dever legal de impedir o resultado. Pessoal, esse artigo 13 do Código Penal é um artigo bastante importante que você tem que conhecer. Já é a segunda ou terceira vez que nós o analisamos aqui no nosso curso. Então, vez ou outra, ele aparece na prova da OAB. E se você souber esse artigo, você vai resolver uma série de questões. Veja você, o resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Parágrafo 2º. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem? A. Tenha por lei obrigação de cuidado, proteção e vigilância. Pessoal, o pai e a mãe de uma criança, de um adolescente, ele tem por lei, pelo Código Civil, o dever de proteger uma criança, um adolescente, porque ele tem o poder familiar. Tá certo? E a mãe tinha o poder familiar sobre a menina, FM. E ela tinha o dever, então, de impedir o resultado. Bom, se ela tinha o dever de impedir o resultado, a sua omissão é penalmente relevante. Se é penalmente relevante, ela vai responder por qual crime? Justamente pelo crime que ela devia, que ela tinha a obrigação de evitar. Isso aqui é o crime comissivo por omissão. Crime comissivo por omissão. Tá certo? Vamos lá. C. Considerando que o inquérito policial já foi finalizado, deve a avó da menor oferecer queixa-crime? Não. Não há necessidade da avó da menor oferecer queixa-crime, tendo em vista que o crime de estupro de vulnerável ser crime que se procede mediante ação penal pública incondicionada nos termos do artigo 225 do Código Penal. Tá certo? Vamos dar uma pausa, vamos tomar uma água e já já a gente volta.